programa indica, esse é um fórum, é um momento de debate, de troca de ideias, de troca de experiências. Ele vai sair, né, com receitas, né, soluções para o ensino de filosofia dentro dos seus problemas no ensino médio, mas certamente essa discussão nos esclarecerá muito e nos ajudará a compreender melhor o que é essa formação do professor de filosofia para a escola de nível médio. É esse o foco. Então a gente tem insistido na realização desse fórum e desses momentos de debate, porque a gente entende que a prática, o estágio, uma licenciatura, não é só o momento de chegar na escola e dar uma aula, preparar o ponto e dar aula. Tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser o momento de compreender o que é aquele contexto profissional, de compreender de maneira crítica, de construir um conhecimento mais sistemático sobre esse campo de trabalho e sobre o seu campo de ensino, no caso a filosofia. O que é ensinar filosofia? E a pergunta que a gente se faz o tempo todo e procura debater isso junto com outros colegas, né? Então é essa nossa compreensão, esse nosso entendimento de estágio, não como atividade prática em si, não é uma atividade apenas prática, mas como uma atividade que é uma prática teórica, é que nos motiva a trabalhar nesse tipo de organização da própria disciplina, né? A disciplina. A professora doutora Rosilene Maria Alves Pereira, que é a professora de filosofia, que tem também formação, né, ligada às licenciaturas. Então é importante esse debate com a gente. A professora Carmen Lúcia Costa Zeidan, professora Carmen Lúcia, ela é egressa aqui da UF, foi inclusive aluna de alguns professores da UFMS, como falou, e é professora de ensino médio na escola pública estadual aqui de Teresina, inclusive tem recebido muitos de nossos estagiários. Pelo trabalho que ela desenvolve, pela admiração que a gente tem com o trabalho dela, nós pedimos que ela participasse dessa mesa também. Ela nos traz o lado do professor que já está em exercício, daquele que já saiu daqui, que já está, ou seja, ela representa vocês amanhã. Boa tarde a todos. A maioria já me conhece, da professora, do Departamento de Biologia Científica. E agora nós vamos dar início a essa grande oportunidade que nós temos e que nós tanto precisamos para compreender de uma maneira mais prática, mais eficaz, a questão do ensino de filosofia, que tem sido uma grande preocupação de todos aqueles que fazem essa licenciatura e que trabalham com os alunos. Todos nós sabemos da dificuldade que é ensinar filosofia por todos os motivos, inclusive pela própria disciplina filosofia, que é tão mal entendida, tão mal compreendida. Então, no entretanto, tão necessária para a construção de uma cidadania melhor. Então, o Epitácio citou, inclusive, que uma das questões da prova era quais desses são filósofos. Só havia uma questão que eram filósofos, realmente, Platão, Sócrates e Aristóteles. Outra era Ronaldinho Gaúcho, Valesca Popozuda, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma. E houve, pelo menos nas provas que eu corrigi, da sala que eu corrigi, houve inúmeros erros. Talvez 2 ou 3 pessoas tivessem acertado a questão. Isso é absurdo. Só que se a gente for chegar com uma prova dessa lá para um gestor de educação, até para o diretor, ele vai rir. Ele vai perguntar se a gente está dando aula certa. E o mais interessante da situação, ele só vai virar as costas. A quem interessa isso? A esses gestores que tratam a educação como administração, que tratam a educação como um mercado. E muitos dos textos. Informação legal.
modo geral. O contrato social criticado, do Emílio, ele é um filósofo muito criticável. E aí, no Emílio, a curiosidade é que, o que dizem, é que ele escreveu um texto sobre educação e acabou largando, abandonando 5 filhos, né? Então, como funciona? Como funcionaria? Falando da pergunta que surge, tanto para nós estagiários e dos profissionais, como também para os profissionais que estão atuando na área já. Como podemos explicar essa distância real e simbólica entre a escola e os jovens? 6 alunos, curso integral, você não tem condição de trabalhar. Aquela pressão, como eu disse, aquela pressão dos pais de compor a vida familiar. Vivemos numa desigualdade social, centralização de renda muito grande. E a questão de motivar esse aluno. Como fazer para motivar esse aluno a continuar no ensino médio da escola pública? Essa é a questão. Essa preocupação com a questão social, com a questão política, com o conhecimento de todos e não só com aquele aprender mecanizado. O ensino de filosofia deve estar voltado para a formação social e crítica do cidadão, de forma que o aluno possa criar uma autonomia e, ao mesmo tempo, um senso de coletividade e sociedade dos seus iguais. Dicionário de filosofia, para que ele possa entender que aquela palavra, diferentemente do nosso cotidiano, tem outro significado. Então, é diante de tudo isso que a nossa preocupação como estudante. Quando a gente lida com as novas diretrizes, como a professora Nilza falou no comentário, né, que desde 2012 foram adotadas novas diretrizes que meio que excluíram as diretrizes de 98, essas diretrizes vão justamente dar orientações para um novo currículo, para uma nova abordagem de currículo e, mais recentemente, os cadernos do ensino médio, que vai justamente tratar de uma formação integral, uma formação que abrange o todo e que a filosofia teria um papel importantíssimo na sala de aula mesmo. Um professor de filosofia preocupado em passar um assunto que está no livro, meramente no livro, né? O livro é algo novo dentro do ensino de filosofia, mas trouxe um certo comodismo para o professor, querendo ou não. Bem, mas antes de começar a falar em relação ao currículo, a gente vai trazer um pouco dessa visão histórica para que vocês possam compreender quem ainda não conhece. E eu sei que tem pessoas que não são da filosofia, que são de outros cursos, para que vocês possam compreender como se deu a Constituição. Historicamente, o ensino, de modo geral, passando por inúmeras modificações no que tange sua estrutura curricular. Que a escola possa cumprir o seu objetivo social, que é o de educar, formar cidadãos conscientes e que participam ativamente de suas questões. Mais ou menos isso, ser o início. Devemos, contudo, questionar qual é a desculpa para que a ajuda através de leis pareça, na verdade, uma vontade de obter controle e não simplesmente auxiliar a autonomia da escola. No processo democrático, seja nos conselhos ou na construção da escola, de forma geral, construção da educação. E aí, logo em seguida, tu finalizou o trabalho, ainda que de forma um pouco corrida, devido ao tempo, tempo curto, com a questão da pedagogia libertária, da gestão libertária. E aí, já que não deu tempo de tu falar tudo, eu queria que tu comentasse um pouco a respeito do conceito de autogestão, que faltou ser abordado um pouquinho, não deu por conta do tempo, mas eu sei que tu ia entrar nessa questão, porque não tem como falar de pedagogia libertária sem falar do conceito de autogestão. Bem simples, para não me estender muito, a respeito já que ele tocou em Marx também, a respeito da questão das manifestações individuais, para ele fazer uma ponte entre as colocações de Marx acerca da educação e do conceito de ideologia com a questão da manifestação individual
né? No próprio seio escolar, no próprio ambiente escolar. A manifestação do indivíduo dentro desse universo. Eu, pessoalmente, tenho uma preocupação muito grande entre o que se espera, entre a ideologia, o que se pretende e o que acontece na prática, na real. Certo? Então, conselhos escolares, a nossa colega Jessiane, né, falou quando coube a ela a apresentação, é obrigatório por lei, cada escola tem o seu próprio conselho. Os conselhos têm a obrigação de implementar os projetos político-pedagógicos, mas a colega ao final diz, ó, nas escolas, quando a gente pergunta, tem conselho aqui? Tem, mas não funciona. Então peraí, vamos baixar a nossa bola. Não dá para discutir ideologia, se não, projeto de autogestão, né? O conselho nem funciona, mano. As escolas têm nem conselho para funcionar. Certo? De quem é a responsabilidade? Creio que é de muita gente, inclusive nós. Certo? Agora, temos que partir das coisas primeiras e mais fundamentais. Descobrir por que os conselhos não funcionam, se é por absoluto desinteresse de professores, alunos, pais, o que acontece, para que as coisas que já estão lá comecem a funcionar, para a gente pensar em outras. Então, eu queria fazer essas colocações, que é nossa responsabilidade, primeiro, pôr para funcionar. O Zé Ailton falou ontem no trabalho dele, falou dessa questão que a escola pública é que deveria ser um exemplo, né? Que as escolas particulares, elas são voltadas para passar em concurso, para passar em provas. A escola pública devia fazer o contrário, né? Devia justamente agregar os alunos a questão da cultura, política e tudo mais. Aí a gente vê que a escola pública está fazendo o quê? Está fazendo o que as escolas particulares faziam antes. Mas a questão é que a gente acaba o ensino médio e se depara com o aluno de escola pública, é um aluno pobre. É um aluno que os pais estão se vendo, não vê a hora do menino completar 18 anos para colocar ele no mercado de trabalho. Acabou o ensino médio, você é obrigado a escolher. Não passou no vestibular, você tem que trabalhar. Mas como é que você vê justamente isso? O mundo prático hoje, com essa ideologia, se tu fizesse uma relação dessa tua opinião. Tá certo, acho que não ficou um pouco nas entrelinhas, que o meu estudo é um pouco voltado para uma visão mesmo meio existencial e meio romântica mesmo. Então, é como eu disse, não vejo problema realmente do sistema se autogerir dessa forma. Preparar cidadãos para o mercado de trabalho, para a reprodução de mercadorias e de outros seres humanos que vão novamente ser preparados para prepararem as mesmas coisas, certo? O nosso tempo na sala de aula é muito pouco, como a professora falou antes, que só é uma aula por semana. E às vezes é questão da professora entrar na sala e dizer assim, qual é a aula hoje? Porque se a gente for pensar, a filosofia, ela contribui para todas as outras disciplinas. Então, a gente pede um aplauso aqui para a apresentação do